Abençoados e abençoadas em Cristo, graça e paz, amados e amadas em Cristo Jesus, que agora vivem pela graça, pela fé de Cristo Jesus e não debaixo de medos e preocupações e desesperos que nós vivíamos antes. Amém? Para quem não me conhece, sou Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Estamos aqui alegres, estamos aqui felizes porque Cristo já nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Foi isso que Cristo fez, mas você, nós não fomos informados. Amém? E nesta oportunidade, abençoados, eu quero testemunhar algo para vocês que Deus fez na nossa vida, fez na minha vida. Amém? Eu ainda não gravei um vídeo assim e eu creio que chegou o dia, chegou a hora de mim comentar um pouco com vocês as amargas e ruins experiências que passamos lá no famoso sistema religioso que nós chamava de igreja, mas nunca foi igreja. Igreja sou eu, igreja é você, igreja somos nós, que vivemos a fé, que vivemos a alegria, que vivemos a felicidade de viver Cristo, vivenciar, viver, desfrutar de Cristo em nossas vidas, que é a salvação, que é o reinar com Ele e nele, que é possuir a vida eterna, que saber que estamos livres de tudo, pois tudo é passado. A lei, o pecado e a morte. Isso tudo é passado, que já foi vencido naquela cruz, que Cristo já fez a obra perfeita naquela cruz por nós. Então nós estamos aqui para viver, para glorificar, para louvar, para bendizer, para testificar ao mundo inteiro que estamos livres em Cristo. Livres para viver a vida do Espírito Santo. Livres para viver a vida de Cristo. Livres para ser Cristos nesta terra. Fazendo assim a diferença. Qual a diferença? De aparência de santidade? Não. De aparência de sermos os certos, os certinhos, os perfeitos? Não, também não. Mas a diferença de sermos e falarmos o que nós cremos. Como Paulo disse, cri, por isso falei. Eu creio e falo, e naquilo que eu creio eu falo, e naquilo que eu falo eu creio, que é o Evangelho da Graça, o Evangelho da nossa salvação. Amém? Então, abençoados, eu quero fazer esse comentário com você, segundo o que Paulo nos deixou aqui em Filipenses 2, do 12 ao 16. Quero fazer essa leitura com vocês. Filipenses capítulo 2, do 12 ao 16, que diz assim, ó: Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e inofensivos, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como astros e como luzes no mundo, retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão
e nem ter trabalhado em vão. Então olha o que o apóstolo Paulo deixou aos filipenses, falou aos filipenses, e nós alcançamos isto pela fé. O versículo 15. Vamos focar aqui no versículo 15, abençoados. Filipenses capítulo 2, versículo 15, aqui vamos repetir. Para que sejais irrepreensíveis, inofensivos, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma nação perversa, entre a qual resplandeceis como luzes. Em outra tradução que eu tenho, está astros, como astros, luzes no mundo. Então, abençoados, nós não fomos informados por nossos pais, eles também não foram informados pelos pais deles, e os pais deles também não foram informados pelos pais deles, e a coisa vem se rolando, e a coisa vem se enrolando, décadas e décadas, séculos e séculos e séculos e séculos. Então são mais de 20 séculos aí que passou, e os filhos de Deus não foram informados. Não foram informados do que, Jonas? De que Cristo nos aperfeiçoou nele, naquela cruz. De que Cristo nos livrou de tudo quanto é tipo de condenação que pudesse existir contra nós. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa e perfeita luz. Que luz é essa, Jonas? A luz que iluminou a nossa mente, a luz que iluminou o nosso coração, a luz que nos fez entender, nos deu a mente de Cristo para entender de que não devemos nada a pastor nenhum, a líder nenhum, a obreiro nenhum, a missionário nenhum, a apóstolo nenhum, a presidente de igreja nenhum, a nenhum líder cristão, nenhum líder evangélico, nenhum líder de qualquer denominação que seja sistema religioso. Não devemos nada de explicações a eles. Nunca devemos explicações a eles. Jamais nós devemos. Por quê? Porque seja Cristo o teu pastor, seja Cristo o meu pastor, seja o Senhor Jesus Cristo o meu líder, o meu guia, o meu tutor, aquele que me direciona, aquele que me dirige, aquele que me aconselha, aquele que me repreenda, se for preciso, aquele que me diga o que fazer e o que não fazer, mas seja Cristo, seja o evangelho da graça, seja o seu evangelho que me diga o que fazer e o que não fazer. E o que eu não posso fazer, Jonas? Você pode perguntar. Sim, o que nós não podemos fazer? Claro, podemos fazer se nós quisermos fazer, claro, eu sou livre. Eu sou livre, você é livre para fazer o que quiser, abençoado. Mas o que eu não vou fazer? O que nós não vamos fazer? É errar, é cometer as obras da carne, é cometer os escândalos da carne, eu escandalizar o meu amigo, o meu irmão, o meu próximo, com atitudes, com atos, com obras que eu venha fazer nesta carne, aqui, neste corpo, aqui, visivelmente, que eles possam ver e presenciar. Encher a cara, beber, fumar, prostituir, falar palavrões e tantas outras coisas, abençoados. Para quê? Por que eu vou fazer umas coisas destas? Para quê? O que vai me trazer de bem, de benefício? O que vai me trazer de bênçãos? Nada. Então para que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Eu pergunto para você. Por que você faz? Então, abençoados, tem muita gente enganando aí. Tem muita gente enganada e enganando aí. Dizendo que agora está na graça. E que agora, na graça, não tem pecado. Não existe mais a condenação do pecado. Então eu posso pecar. Muito bem, abençoado, continue pecando, continue errando, continue obrando as obras da carne, continue fazendo aquela lista ali que Paulo deixou, as obras da carne, continue fazendo essas obras ali. Você vai ver onde você vai parar. O lucro vai vir, o prejuízo vai vir,
a porcentagem vai vir. E vem bem alta essa porcentagem quando você começar a colher esses frutos da carne, essas obras da carne, esses maus exemplos, esses escândalos que você está praticando e deixando aí. E ainda tem coragem, tenha coragem, a cara lavada de dizer que está em graça, que está no Evangelho da Graça. Não fale essa besteira, meu irmão. Não fale essa besteira, minha irmã. Não diga que você está em liberdade para pecar, para errar, para cometer as obras da carne. Não fale, não diga essas besteiras, né? Mas nós, como bom perfume de Cristo, como bom cheiro de Cristo, suave, o bom perfume e suave perfume de Cristo, nós vamos testemunhar, nós vamos levar o bom exemplo, nós vamos levar a boa fé, nós vamos levar o santo e perfeito evangelho, nós vamos levar que estamos livres, salvos, transformados, libertos de toda e qualquer acusação, de qualquer inimigo que possa vir nos afligir, vir nos apontar um dedo. Mas não, nós estamos livres. Por quê? Porque Cristo nos libertou. Nós não estamos livres porque nós fizemos isto ou fizemos aquilo. Jejuamos, oramos, nos consagramos, nos santifiquemos, enfim, pelas obras da carne. Não, com obras que ficaram lá no passado, com coisas que o Jonas podia fazer, coisas que eu podia fazer, e achava que eu estava recebendo alguma coisa de Deus por alguma obra que eu fiz. Isso não é graça. Isso não é graça. Isto é obras da lei. Isso são rudimentos da lei. Isso são rudimentos das doutrinas de Cristo. Isso são rudimentos do pacto passado, da aliança passada, que foi até o ano 70, como nós sempre falamos aqui. Mas abençoados, deixa eu comentar com vocês algumas experiências ruins, muito más, muito ruins, que nós passamos lá no sistema religioso. Eu me lembro que sempre o nosso ex-pastor, né, lá onde nós congregávamos, eu lembro que ele sempre tocava no assunto. Ele falava o seguinte: igreja, tem um grupo aí espalhado nesse mundo que dizem e afirmam que Jesus já veio. E quando ele falava isto, abençoados, eu ficava num veneno. Eu ficava no veneno, eu ficava preocupado, eu ficava pensando, meu Deus, mas não é possível. Não é possível que tenha alguém nesta terra, neste mundo, que afirma que Jesus já voltou. Mas por que eu ficava no veneno? Por que eu ficava louco? Por que eu ficava perturbado com aquilo? Aquilo me incomodava, eu chegava em casa e quantas vezes eu comentei com a minha esposa, mas como que alguém pode afirmar que Jesus voltou? Mas como que pode alguém afirmar uma bobagem, uma besteira dessa, uma loucura desta? Mas como? Não tem como. Mas por quê? Nós baseava e sempre lembrava o quê? O que o pastor falou, o que o evangelista falou, o que o presbítero falou, o que o diácono falou, o que o cooperador falou. Nós sempre ia pelo que nós ouvimos deles, do que o meu pai falou, que foi o segundo pastor, né? Eu digo que foi o primeiro pastor na minha vida, né? Porque o primeiro pastor que eu tive foi até mais ou menos uns 10, 12 anos de idade, né? Que nós tivemos o primeiro pastor, né? E depois meu pai passou a ser o meu pastor, o nosso pastor, porque eu passei a cuidar da igreja juntamente com ele, né? Com o meu pai. E eu fui o primeiro obreiro do meu pai. Né? Braço direito dele lá na igreja. Então, abençoado, nós ficava com o que os homens falavam. Ou seja, a tradução e tradição dos homens. Nós ficava com o que os pastores entenderam, sem a mente de Cristo, sem a lei do entendimento do Espírito Santo da verdade. Então nós ficava com o que eles disseram. Nós sempre voltava a mente, voltava a memória no que eles falaram. E não no que a palavra
Não no que o Evangelho da Graça, que nós não entendia. Nós nunca fomos ensinados, nunca tivemos uma aula, uma lição, um estudo sobre primeiro pacto, segundo pacto, primeira aliança, segunda aliança. Primeiro pacto, a dispensação da lei, a dispensação para o povo judeu, a justificação pelas obras do povo judeu, do povo de Israel, daquele povo que viveram a lei mosaica, a lei de Moisés. Então nós nunca ouvimos falar. É claro que quantas vezes eu ouvi alguém comentar assim, né? Dar aquelas pitadinhas, assim, bem pequenininha, né? Aqueles comentários bem rápido, assim. Ah, isso aí foi o tempo da lei. E eu lembro que quantas vezes eu ouvi isto. Ah, isso aí era da lei. Quantas coisas que eu ouvi alguém comentar assim, né? E eu ficava pensando, ué, mas do tempo da lei era uma coisa e agora é outra? Aí nós batia naquele versículo, né? Hebreus, esqueci agora, que está lá em Hebreus lá, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esqueci agora o capítulo e versículo lá de Hebreus, mas vocês conhecem o versículo, né? Então eu batia nesse versículo. Não, mas não pode ser outro, não pode ser diferente, por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu sei que ele não muda seu parecer, sua palavra, seu poder, a sua palavra não pode mudar. Isso eu sei, né? Isso está lá em Isaías, isso está lá no próprio capítulo lá de Hebreus, né? Está escrito que ele não muda o seu parecer, sua palavra, sua posição, seu poderio, sua majestade, enfim, sua autoridade, não muda e não pode mudar. Então nós se vivíamos confundidos com estas verdades. Verdades infundadas na mentira da mente humana, na mentira, no engano da mente, do raciocínio, da interpretação humana, e não do Espírito Santo. Mas eu louvo a Deus, abençoados. Por quê? Porque eu me preocupava com estas verdades. Eu me preocupava com estas verdades e eu ficava pensando, meu Deus, mas se isto é verdade, se esses loucos que estão falando que Jesus já voltou, se esses loucos estão afirmando isto, meu Deus, mas que mistério é esse, meu Deus? E eu falava assim com Deus, assim, né? Comigo mesmo e com Deus, eu dizia, Senhor, mas me mostra isto então. Me revela isto, Senhor. Me diz alguma coisa, me traga alguma coisa quanto a isto. E eu sempre ficava pedindo para Deus, meu Deus, mas não é possível. Não é possível que isso seja uma verdade, seja verdade. Não é possível. E abençoados, quantas outras questões, né? O povo dizimar, os filhos de Deus dizimar para ser abençoado. Eu tinha uma dúvida. O povo ofertar para ser abençoado, eu tinha dúvidas. O povo jejuar para receber o poder de Deus, eu tinha dúvidas. E quantas coisas eu tinha dúvida. O povo fazer um jejum para ser agraciado por Deus, o povo jejuar para ser abençoado por Deus, receber poder, receber graça, receber livramentos de Deus. Aí jejuava, aí se santificava. Não deixar o cabelo grande, os homens, né? Não usar regata, camiseta, não usar shorts. E tantas outras coisas, abençoados. E tantas outras coisas. Aparência de santidade. Aparência. Mas por dentro, engano, confusões, atrapalhados, perdidos, enganados, confusos, com medos e medos e medos do futuro, do amanhã. Então não resolvia nada. Não resolvia nada, abençoados. Mas chegou o dia, né? Chegou o dia em que Deus tocou no coração do seu filho amado, irmão Valmor, e ele veio na minha casa e nós sentamos aqui na minha varanda e ele me abriu o Evangelho da Graça e eu pude ler, e eu pude meditar, e eu pude ver que a verdade do Evangelho é que liberta. A verdade do Evangelho da Graça é que salva.
O Evangelho da Graça, essas verdades do Espírito Santo, essas verdades que Cristo trouxe naquela cruz, depois do ano 70, para depois do ano 70, elas que nos salvaram, nos libertaram, a verdade do Evangelho da Graça, que está ali em Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Gálatas 1, 6 ao 9, eu sempre vou repetir isso, confere lá, que ninguém pode pôr outro Evangelho. Por quê? Porque em outro Evangelho você não vai ter a paz, você não vai ter a felicidade, você não vai ter a alegria, você não vai ter a certeza de vida eterna, de salvação diária, de salvação todos os dias, 24 horas por dia, 30, 31 dias por mês e 365 dias do ano. Totalmente salvo, liberto, vida eterna, paz, alegria, gozo, justiça no Espírito Santo. E saber que não é nós, mas é Ele. Saber que não somos nós, é Ele. Ele que nos salvou, Ele que nos justificou, Ele que nos deu tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Por quê? Porque Ele nos salvou. Simplesmente isso. Então hoje nós entendemos, hoje nos foi revelado, né, pelo próprio Deus, pelo próprio Papai amado, Ele nos deu e nos revelou o segundo pacto, que nós estamos na segunda aliança. Na aliança agora, que é segundo a fé, que é segundo o crer, que é a justificação pela fé, a justificação pela graça de Cristo. Salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem pelas obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, abençoado, nós estamos alegres, felizes, porque Cristo nos salvou. Salvou a mente, nos livrou na mente, nos libertou na mente, nos tirou da confusão da mente, nos tirou dos enganos da mente, nos livrou das mentiras na mente. Ainda hoje eu estava conversando com meu pai, agora há umas horas atrás, eu conversando com meu pai e mostrando para ele o que o Evangelho da Graça nos trouxe. A revelação de que nunca foi para nós a condenação do pecado, nunca foi para nós o juízo final, nunca foi para nós o tribunal de Cristo, nunca foi para nós Apocalipse, nunca foi para nós o grande e terrível dia do Senhor, nunca foi para nós estas coisas ruins, tão ruins, tão terríveis, que veio para os judeus, para Israel, no ano 70. Isso nós sempre vamos repetir, para que você não caia em engano, não seja enganado. Tudo aconteceu no ano 70. Tudo que Jesus falou ali, em Mateus 24, Marcos 23, ele repete isto, e vai, e vai, e vai, Apocalipse, e vai, Malaquias, capítulo 4, e vai, e vai, e vai, e tantos outros, né? Deuteronômio 28, está lá as bênçãos e as maldições, está lá. E tudo isso foi para quem? Abençoados. Tudo isso foi para quem? Juízo de Deus, condenação do pecado, condenação de quebrar o pacto e violar e não valorizar, mas não dar valor nenhum ao pacto que Deus fez com eles, que está lá em Jeremias 31, 31 e Hebreus capítulo 8, versículo 8, está lá. Eles, o meu povo, quebraram o meu pacto e invalidaram o meu concerto, e esta foi a condenação deles. Amém? Mas, abençoados, eu vou parando por aqui. Eu creio que eu ajudei muitos com esse vídeo, com essa afirmação minha, com esses depoimentos meus, e eu vou gravar mais vídeos assim, nesse sentido, tá? De falar da nossa libertação, da nossa liberdade, da nossa salvação, da mente, na mente, porque salvo nós já nascemos, liberto nós já nascemos, com a vida eterna nós já nascemos, porque Cristo nos deu pela fé e pela graça dele, nós somos salvos. Amém? Mas abençoados, eu sou Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça. Se inscreva, deixa teu like, deixa teu joinha lá, compartilhe esses vídeos, nos ajude e nos abençoe. Também
Baixe aí o aplicativo da Rádio Graça Pura. Nós estamos todos os dias às 6 da manhã e às 18 horas da tarde. 6 da manhã e 18 horas da tarde. Vem lá uma palavra abençoada, uma palavra que vem te abençoar, vem te ajudar espiritualmente, vem te ajudar emocionalmente, vem te ajudar a tua vida ser muito mais alegre e feliz. Então entre lá no aplicativo da Rádio Graça Pura, Rádio Web Graça Pura, com o André Pimentel, com o Roberto Conceição, nossos amigos, nossos irmãos e a família da Graça. Venha fazer parte da família da Graça, a família que vive e reina em Cristo pelo Evangelho da Graça. Amém? A graça e a paz abençoados. Se quiser falar comigo, 998457631. 998457631. Jonas Barros, canal Ministério Caminhos da Graça. Graça e paz. Abençoado.